Então, bem-vinda, Laila Ribeiro. Obrigado, né? Obrigado de conversar com a gente aí, de conversar sobre resenhas e mais especificamente sobre resenhas em vídeo. Eu vou te perguntar muita coisa, né? Boa parte delas a partir do que os alunos, né, me mandaram. Mas eu queria começar, Laila, te Uhum. pedindo para falar um pouco do teu histórico, né? Porque eu sei que você, a princípio, não era da área da literatura, né? Que você migrou para a literatura, você veio fazer o mestrado aqui em Porto Alegre, você não é de Porto Alegre, você é de Minas, né? Veio de Porto Alegre, agora Sou mora de no mim. Paraná, É. e que você, antes do canal, tinha lá, né, um site, enfim, conta um pouquinho disso para a gente situar os alunos aí. Eu trabalhava com administração, né, formada, tudo. Eu era recrutadora, fazia recrutamento e seleção, trabalhava no RH. E eu estava muito triste, muito infeliz mesmo, assim, sem saber se aquilo realmente me bastava. Então, a minha irmã me deu de presente um livro Crepúsculo. Enfim, então, começou aí. Eu comecei a procurar mais livros que tivessem a pegada de Crepúsculo e foi enveredando aí nessa linha de fantasia. Hoje eu sou apaixonada com ficção científica. E, Ah, e aí eu decidi trocar toda a minha carreira, pedir para os meus pais e para o meu namorado, que hoje é meu marido, me apoiar. Eles toparam e eu comecei do zero. Eu fiz a graduação de História para poder ter um embasamento maior para escrever e depois partir para o mestrado e a oficina do Assis. tá, e quando é que foi tudo isso? Quando é que você veio para Porto Alegre? Eu fui para Porto Alegre em 2015, né? Eu fiz o mestrado em 2015 e 2016. A criação do site, na verdade, não foi eu que criei o Sobre Livros, foi o Rafa, que ele mora em Encantado. Tá. Eles criaram um site e estavam pedindo resenhistas, isso em 2009. Eu me candidatei e foi o primeiro, vamos dizer assim, trabalho com literatura. O primeiro trabalho como resenhista foi em 2010, que eu entrei para o site Sobre Livros. Sobre livros. Então, o site sobre livros que você estava me falando, que agora está passando por uma reformulação, Isso. mas A gente logo está volta aí trocando com tudo. foco. A gente está trocando foco porque durante todos esses quase 11 anos, né, a gente completa 11 anos agora em novembro, a gente posta muita notícia, o volume de informação muito grande. Era muita notícia, resenha, enfim, colunas. E a gente está vendo que está o próprio trabalho da equipe está meio saturado. A gente está, vamos dizer, tá realmente cansado, precisando aí de uma reformulação. Então a gente decidiu que agora a gente só vai postar opiniões. Tá. Então a gente está trocando o layout e agora o nosso foco vai ser resenhas e colunas. A gente não vai mais postar notícias. Então essa aí é uma virada do site mesmo e eu Tá. acho que vai ser bem legal. E o teu papel no site, ele cresceu desde 2009, evidentemente, né? Sim, Como é que foi isso? Como é que, enfim. eu comecei como resenhista e eu sou o tipo de pessoa que eu vejo alguma coisa para fazer, eu quero fazer logo, sabe? Eu não aguento ficar vendo só acontecer. Então, eu fui ganhando espaço. Hoje, eu coordeno o site. Tá. O Rafa se afastou. A gente continua tomando as decisões todos juntos e tudo mais. Mas, no caso, eu estou liderando o site, conseguindo aí manter ele ativo durante tanto tempo. Que realmente, eu fico bem orgulhosa de dizer isso, porque muitos blogs nascem e morrem aí durante pouco tempo, né? E aí, então, Laila, antes de falar em vídeo, como é que é coordenar um site de literatura, enfim, qual o trabalho de estudar, como é que é isso? Eu acho que o principal para falar sobre literatura na internet, talvez até para falar qualquer coisa na internet, é você descobrir para quem que você está falando, para que você está falando, sabe? O motivo que te leva a estar se expondo na internet. Porque os sobrelivros a gente sempre teve, a nossa prioridade sempre foi o leitor.
A gente sempre quis falar diretamente com a pessoa que lê de Crepúsculo a Tolstói, sabe? A gente não está preocupado com as editoras, a gente não está preocupado com os jornalistas, a gente não está preocupado com nada além do nosso leitor. E sem qualquer preconceito. A gente não tem essa de, esse livro é ruim por ser ruim, que é literatura baixa, nem nada, não. A gente acredita que qualquer livro tem os seus méritos, e tanto é que as nossas críticas são assim. A gente pode, sim, lógico, avaliar negativamente um livro, mas a gente também tem que respeitá-lo. Tá. E você teria dicas para resenhas escritas, para quem vai escrever resenha? Principalmente isso, o foco no realmente saber para quem que você está falando, né? O compromisso. O que eu digo sobre o compromisso com o leitor é porque eu já vi muita gente criando blog, criando canal para poder ganhar livro de editora. Tá. Então, isso é muito complicado, porque a relação da editora, assim, a editora tem muito mais poder sobre o blogueiro. Para o blogueiro ter voz, o site tem que ser muito grande. E demora para você conseguir ficar grande. Tá. O Sobre Livros já alcançou mais de 150 mil seguidores. Hoje está caindo um pouco por causa das modificações do Facebook, né? Mas a gente também teve o caso que o Sobre Livros começou antes das parcerias com as editoras, anterior às parcerias. Eu lembro que lá em 2010, a primeira editora que entrou em contato com a gente foi a Intrínseca. Então, assim, no caso, foi a editora que entrou em contato com a gente, não foi o inverso. Hoje em dia, tem seleções de parceiros. Então, assim, virou assim, muita gente querendo ganhar livro. Então, não dá tanta importância para o que está escrevendo. Sobre, sobre onde que você quer chegar. Se só quer ganhar livro ou você quer realmente informar o seu leitor? Fazem críticas também, tecem comentários, críticas negativas e construtivas ao livro. Vocês não fazem só crítica positiva. Não, de maneira nenhuma. O nosso compromisso é com o leitor. Tá. Laila, e aproveitando nessa entrada aí, o que você acha daquela polêmica com a Tatiana Feltrin, de receber de editora? O que você pensa disso? É bem complicado, porque assim, o jeito que tem de um blogueiro sobreviver sendo blogueiro é recebendo. Só que a relação, igual eu falei, a relação da editora com o blogueiro é mais pesado. Então, você tem que deixar muito claro com as parcerias quais são as suas regras. Então, assim, tudo bem, eu vou receber para poder resenhar o seu livro, mas meu comprometimento é com a minha opinião, é com o meu leitor. Então, você vai aceitar caso eu tenha que fazer uma resenha negativa? Tem que ser uma relação muito clara, porque senão realmente dá problema. Então, e pelo que eu vi, a Tatiana sempre foi muito às claras, assim, ela sempre realmente explicou quais são as regras dela e tudo mais. E o principal é você avisar para o leitor que aquela é uma resenha paga. Isso, né? Eu não sei se ela deixou tão claro. Mas... eu confesso que eu não acompanhei tão de perto, porque eu já me entrei em tanta fria por causa de resenha, que hoje em dia, nós do Sobre Livros, nós não fazemos parcerias de jeito nenhum, a gente cancelou todas as parcerias. Eu só mantenho mesmo com a Intrínseca, porque pela dinâmica que nós estabelecemos. Tá, e aí, Laila, a primeira pergunta aqui dos alunos, então, justamente isso. Como é que é feita a seleção dos livros? E aí eu falo assim, dos Sobre Livros, mas já entrando para o seu canal, né? Como é que é feita a seleção dos livros? Gosto pessoal. Claro que a gente tenta expandir, tenta abranger o maior número de gêneros possível, mas se uma coisa que eu aprendi para a gente conseguir ter fôlego
é focar naquilo que você gosta. Então, por exemplo, durante o mestrado, que eu tinha que ler vários livros que não eram da minha zona de conforto, eu postava resenha do mesmo jeito e tudo mais. Mas é muito melhor, ainda mais um trabalho que é mal reconhecido, mal pago e tudo mais, você fazer de algo que você gosta. Então, a escolha que eu faço é isso. Me interessei pelo livro, eu vou ler e vou resenhar. E aí, como é que chegam os livros até vocês se vocês não têm mais parceria? Compro e tenho o Kindle Unlimited. Eu nem sei se eu sei falar essa palavra direito, porque meu inglês é terrível. Que dá acesso a vários livros, enfim. Mas você realmente a gente paga mesmo para trabalhar. Entendi. E assim, vocês, acho que tem também uma pergunta aí, vocês ganham dinheiro, tem um retorno financeiro com isso? Para ter o retorno financeiro é só se você fizer anúncios, né? Ou fazer parcerias com as editoras e com os autores. E esse corre o risco de você se sentir obrigado a elogiar, coisa que eu não recomendo, mas tem gente que faz. Tá. Tem gente que vende a opinião, enfim, eu não vou ficar aí julgando, porque todo mundo sabe os boletos que tem para pagar. Entendi. E Laila, você começou em 2009 a escrever resenhas. Isso. Né? Aí em 2016 é que surge o canal. Isso. E aí como é que foi essa transição? Você falou que teve um pouco, né? Oficina do professor Luiz Antônio de Assis Brasil que foi importante e tal. Isso. Eu falo pouco, né? Eu sou tímida, né? Uhum. Então, fazendo a oficina do Assis, eu conheci o Alexandre Alanis, que além de escritor, é fotógrafo. Então, e ele ficou quase o ano todo pegando no meu pé. Por que você não cria o seu canal? Por que você não cria o seu canal? E eu falando para ele, Alexandre, eu não sei nada de edição de vídeo, eu não sei nada de criação de imagem, Photoshop, essas coisas eu não sei. Então, como que eu vou criar um canal se eu não domino essas ferramentas? E aí ele me ajudou. Ele editou, né? Ele gravou e editou os primeiros 20 vídeos. Então, ele ia lá em casa, a gente gravava os vídeos, ele editava. E então, os primeiros 20 vídeos foi tudo o Alexandre que fez. Aí, quando venceu esses 20 vídeos, eu tive que mudar de Porto Alegre. Então, o Alexandre me ensinou a mexer, enfim, a editar os vídeos, a gravar. Eu gravo no celular. Gente, é muito tranquilo mesmo gravar no celular. E hoje em dia sou eu que faço tudo, mas usando toda a base que o Alexandre me ensinou. Tá, então aí eu vou te perguntar assim, né? Como é que você ensina para os alunos agora a gravar um vídeo? Você falou, o Alexandre me ensinou quando eu tive que me mudar. Como é que você ensinaria a gravar assim, com os alunos, assim? Vou falar em termos gerais, porque, né, até para não ficar muito extenso. A primeira coisa que você observar é pegar uma câmera razoável, né? Com uma boa resolução. Eu não sou muito boa. Câmera razoável. Pois é, isso que é o problema. Então, celular. O celular dá certinho. Você tem que colocar ele de uma posição para ficar fixo, porque ficar mexendo ou gravar segurando a mão não é uma boa. O leitor, quem está assistindo gosta de ter uma estabilidade na câmera. Então, um tripézinho é tranquilo. Tá? Hoje em dia é a coisa mais fácil de arrumar um tripé, que é baratinho, enfim. Outra coisa que tem que observar é a iluminação. É melhor gravar no período da manhã. O sol da manhã é melhor para gravar. Deixa, né, o vídeo mais claro. Se preocupar com o que você está vestindo, essas coisas, enfim, é uma coisa normal. E atrás, hoje eu estou gravando com as minhas estantes, mas você não precisa, não é obrigatório, tá, gente? Porque agora tá na modinha, né? Gravar com estante no fundo. A minha tá aqui. Mas eu também tenho outro cenário, que é que eu tenho praticamente um lençol cheio de bottoms, que também funciona. Então é só você dar uma olhadinha, porque o atrás também vai ficar bacana. Enfim. Tá, e aí, assim, o ângulo de gravação,
sempre horizontal? Você pega... A gente viu, por exemplo, que o Booktuber ele pega muito esse ângulo que você tá, e que eu também, né? Que pega daqui para cima, assim. Isso. Você faz isso? Como é que é? Também tem que decidir qual que é a plataforma. Então, se você vai gravar no YouTube, é melhor ela na horizontal mesmo. Agora, se você for gravar pro Instagram, então, Tá. gente, eu sempre misturo. Não, é isso mesmo. Então, mas assim, sinceramente, se você tiver, lógico, com um ambiente agradável, assim, a ser visto, sempre prestando atenção em pegar o seu rosto. A maior preocupação tem que ser o áudio, que a pessoa para te ouvir direito, né? Não preocupar, por exemplo, se estiver passando um carro de som na hora, repete para gravar de novo, porque tudo isso dispersa a atenção. Então, para concentrar principalmente no que você está falando. Porque isso tudo é preocupar com a iluminação, preocupar para não ter distrações. É para a pessoa prestar atenção no que você está falando. Tá, e assim, você falou, por exemplo, um tripézinho é baratinho, mas eu só vou gravar o vídeo para a disciplina do Luiz Roberto. Eu não vou comprar um tripé, né? Pô, como é que eu faço com o meu celular aí? Eu coloco em cima de alguma coisa? Pode apoia em cima de uma mesa e tudo mais. Dá preferência de pegar a câmera de cima para baixo. Tá. Não precisa ser muito alto, não. É só a preferência. Porque de baixo para cima pega, vamos dizer assim, fica um ângulo ruim. Tá. Então, mas é só deixar estável mesmo. Porque quando você grava com a mão, você pode até aguentar algum tempinho com o celular na mão. Mas ali o braço vai cansando e você vai começando a mexer e aí, enfim, fica terrível. Tá. Ô, Laila, e não é mais fácil, talvez a resolução seja pior, mas é mais fácil gravar no computador que você vê o que você está gravando maior e tal? No celular tem a câmera frontal. Eu normalmente gravo pela câmera frontal, então eu consigo ver como que tá as coisas, né? Como é que tá pegando, onde é que eu tô querendo e tudo mais. Dá para gravar, mas a resolução da câmera do computador normalmente não é lá tão muito boa. Eu Porque sei as bem câmeras de celular hoje em dia estão muito boas, né? Então, assim, tudo gravado em HD, então é bem tranquilo. Tá. Entendi. Tá, eu acho que a pergunta, quando vocês vão gravar um vídeo, né, quais são os primeiros aspectos que levam em conta? Eu acho que esse aspecto técnico, acho que é importante, né, para passar para quem está gravando a primeira vez. Então, você falou do som, o som direto do celular, a gravação, o som direto do celular também ele serve. Você falou que agora você tem um equipamento de som, é isso ou não? Isso. Não, eu no caso gravo tudo no celular, eu não tenho microfone a mais, mas Nem iluminação microfone. você tem? Oi? Nem iluminação você tem a mais? Assim, você não tem Não. Ah. Eu gravo tudo de frente para janela. Assim, muito. Igual eu tava tentando dizer, é coisa muito simples, sabe? É só você observar o seu ambiente. Você precisa de um ambiente claro, né, bem iluminado, e você precisa de um ambiente o mais silencioso possível. Agora, por exemplo, eu não estava com um ambiente silencioso, meu bebê estava chorando lá embaixo. Não preocupe, meu marido tá com ele. Entendi. Mas é só observação do ambiente, sabe? É só mesmo perceber. A iluminação tá privilegiando, tá conseguindo me ver direito ou tá com sombras, né? Tá. E ver mesmo a questão do áudio para não interromper. Porque imagina você tá gravando e de repente passa um caminhão de som vendendo melancia, sabe? Entendi. Boa. Tá. Deixa eu então sair um pouquinho aí da parte técnica e entrar. Só mais uma coisa que eu vi nas perguntas, que é sobre a edição, se tem algum programa de edição gratuito. Eu não usei, não. Normalmente eu uso o Sony Vegas, mas uma vez eu usei Você usa o Sony Vegas. Sony Vegas, tá? É um editor, só que ele é pago. Tá. Mas eu já usei, numa emergência, eu já precisei usar dentro do próprio YouTube, tem um editor. Tá. Então você consegue editar dentro do YouTube. Eu já precisei fazer isso já e funcionou.
Tá, mas aí você tem que subir o vídeo no YouTube e tal, né? Isso, mas aí é porque assim, no YouTube você salva o vídeo, mas você não está publicando direto. Você consegue até programar quando vai publicar, enfim. E Laila, você consegue, assim, às vezes gravar um vídeo direto sem editar? Ou sempre tem que editar para cortar as tuas falas e tal? Não estou dizendo daquela introdução, estou dizendo do, né? Uhum. Eu sempre edito, porque eu gaguejo muito, eu tenho muitas manias e isso tudo tira o ritmo do vídeo. Tá. Então, normalmente eu falo, às vezes falo embolado, que eu falo rápido. Então, é mineiro que fica inventando as palavras, né? Entendi. Então, normalmente, às vezes, uma frase eu preciso gravar ela 5, 6 vezes para conseguir que ela fique audível. Tá, e quanto tempo que demora esse processo de gravação e edição? Quanto tempo para o vídeo ficar pronto, assim? Para gravar, né, eu demoro, porque eu gosto de vídeos rápidos, eu não gosto de vídeos longos. Eu também. Então, para gravar, uns 20 minutinhos eu gravo um vídeo. E para editar, se eu gravei 20 minutos, então para editar vai gastar uma meia hora, 40 minutos, porque aí vai cortando. Tá, mas você Esse já tem processo. experiência com isso, em editar, né? Oi? Para quem não tem experiência, demora um pouquinho mais, É um talvez. pouco mais. Porque a gente vai percebendo, assim, vai lembrando. Porque às vezes você tá assistindo, aí você quer assistir o vídeo inteiro para saber onde é que tá errado. E aí, então você aprende a editar no percurso, ao invés de eu escutar tudo primeiro para depois voltar. Então, isso aí tudo são manias que você vai pegando no durante. Entendi. E assim, você estava me falando que uma das coisas que você queria passar para a gente aí é que assim, é fácil ter um canal de YouTube, não é É complicado. fácil. Não. Tá. Não é fácil. O problema é que, assim, eu tenho 4 anos que eu tenho esse canal e agora que eu tenho 1.700 inscritos no meu canal. A minha visualização é pequena, é baixíssima. Eu tenho 20 visualizações num vídeo. Então, a diferença está aí. Eu sei exatamente quem é meu público, eu sei com quem que eu estou falando e eu estou satisfeita com o que eu tenho. Assim, todo o peso da minha voz está no site, não é muito bem no canal, mas eu estou tranquila em relação a isso. Uhum. Então, o que a pessoa que quer criar o canal tem que saber é isso. É muito fácil ter um canal, qualquer pessoa pode ter um canal, e você precisa ter noção dessas expectativas. Se você quiser ter um canal muito grande, igual é o da Tamires, por exemplo, aí de Porto Alegre, que eu amo de paixão, que é o Resenha dos Sonhos, ela trabalha pra caramba no Resenha dos Sonhos. Ela posta 3, 4, 5 vídeos por semana. É um trabalho muito intenso. E ela tá tendo os retornos dela e tá maravilhoso o trabalho dela. No meu caso, eu posto quando meu filho deixa. Tá. Então, assim, fácil de ter um canal é muito fácil. Então, depende muito qual é o seu objetivo. Tá. Entendi. E para você, o que foi o maior desafio aí para criar esse canal? Era realmente não. Você falou, eu não sabia mexer e tal. Era esse o maior desafio? Essas dificuldades técnicas realmente continua sendo, porque toda vez que eu quero fazer alguma coisa diferente no vídeo e eu não tenho a capacidade técnica, enfim, é meio frustrante. Mas principalmente perder o medo da câmera. Tá. E como é que você perde o medo da câmera? Gravando. Eu tenho que gravar aí uma vez para disciplina? Como é que eu perco? É só gravando. Assim, é terrível. A gente, igual eu tô aqui suando, a gente fica com a mão tremendo. Mas toda vez que você grava um vídeo, a cada vídeo a gente vai conseguindo romper esse medo, romper toda essa insegurança. Tá, e você teve inspiração, tanto você falou do Alexandre, né, do colega de oficina, mas você teve inspiração em outros youtubers? Eu quero, né, um canal que se pareça com um canal tal. Enfim, você assistiu muitos vídeos para chegar eu quero o meu mais ou menos assim? Como é que foi? Eu vou confessar que não, porque eu nunca gostei muito de assistir vídeo, assim, eu não sou uma youtuber assim que acompanha vários canais. Eu
sempre gostei mais de ler, eu sempre acompanhei mais os blogs escritos, tanto é que a gente ficou muito, eu resisti muito para ter o meu canal. Mas eu descobri uma relação diferente com os leitores ao criar o canal. E Então, qual que assim, é essa diferença aí? então, eu, por exemplo, no site, eu sempre foquei muito em divulgar a literatura. No canal, eu estou falando mais para os aspirantes a escritores. Então, eu converso sobre criação literária do modo mais simples e começando bem simples mesmo, assim. Eu não estou falando aí com um escritor que já tem 10 anos de carreira, não. Eu estou falando para aquela pessoa que eu tenho uma ideia, eu queria escrever, como é que eu começo? Tá. E isso está sendo muito divertido, porque de perceber que eu posso ajudar de uma maneira que... Porque a escrita criativa não está nas escolas, né? Então, o que a gente aprende na escola é a redação, é aquele formato, né? Então, é muito Escola, no caso, prazeroso. escola, ensino médio, essas coisas. Isso. Tá na Então, universidade. é muito prazeroso poder abrir essas portas para quem que pensou assim, não, eu nunca vou conseguir escrever, e não, eu posso escrever. Tá, tá, entendi. E aí, nesse aspecto, e acho que, então, nesse aspecto, e no aspecto de também de fazer resenhas, o que que a formação aí da PUC, a formação acadêmica, né, te ajudou? E se você também pensa, opa, isso aqui está muito acadêmico, só vai entender quem, né, estudou igual eu, e aí eu, igual a minha, e aí eu vou falar de um jeito mais simples. Como é que é isso tudo? Eu faço assim, eu organizando o pensamento. Neste momento teria um corte. Eu normalmente trabalho a parte técnica para depois incluir isso nas minhas resenhas. Por exemplo, eu terminei agora no final de 2018, 19, foi mal, gente, desculpa. Final de 2019, eu terminei de analisar o artigo do Norman Friedman. O ponto de... Gravei bem passo a passo, bem mastigadinho mesmo. E aí agora, todas as minhas resenhas eu venho falando, analisando aquele livro sob a perspectiva do Norman Friedman. Então, eu faço isso. Se a gente pode introduzir a parte técnica, e eu acho isso muito bom, porque isso ajuda numa melhor crítica, ajuda o próprio leitor a avaliar melhor as suas leituras. Mas aí a gente só faz uma introduçãozinha, às vezes até na própria resenha, né? Eu falo alguma coisa técnica e já explico por que aquela parte técnica é importante. Tá, mas aí, por exemplo, você tem formação, né? Fez um mestrado, né? Acabou estudando o assunto. De alguma forma, eu não vou nem perguntar se você acha que isso é importante para falar sobre, né, literatura, resenha, mas você acha que isso torna o seu canal diferente de outros canais que a pessoa não estudou literatura? Sim, eu acredito que é um diferencial, mas eu preciso tornar esse diferencial acessível. Não adianta eu vir falando várias teorias sem explicar essas teorias. Mas, mais uma vez, pensando no qual que é o leitor que você está falando. Eu viso, eu gosto de falar para o leitor comum. Tá. Eu gosto de falar para qualquer um que queira ler um livro. O meu objetivo é ajudar qualquer pessoa a começar a escrever e a começar a ler. Agora, se quer um leitor mais especializado, enfim, aí depende muito do seu público. Mas dá para falar teoria, e isso é um diferencial, sim, com qualquer um. Você só precisa ter um trabalhozinho de explicar melhor, né? É porque a gente na academia tende a florear muito as coisas, né? Usar jargões em que não é tão acessível assim. Mas a gente, se fazer um esforço, a gente consegue tornar mais palatável. Tá, e aí eu vou aproveitar, né, que assim, eu lembro, porque enfim, convivi com você aqui no programa de pós-graduação, que você
produzia uma literatura de gênero, uma literatura de massa, num ambiente que não era tão aberto para isso. E aí, aproveitando que eu tenho, né, vários alunos que gostam ou que querem escrever essa literatura, como é que foi isso? Como é que, né, essa experiência de produzir, né, essa literatura na academia? É assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar um peso além do que existe. Porque enquanto eu estive, né, fazendo um mestrado de escrita criativa, eu senti um peso muito grande para defender essa literatura dita de entretenimento. Então, eu sempre quis quebrar essa história. Para mim, literatura é uma só. Eu não acho que tem essa diferenciação de alta literatura com baixa literatura. Se a pessoa está lendo, tá ótimo, tá lindo, vamos continuar lendo, sabe? Então, e a gente sofre sim preconceito, sabe? A opinião não é tão validada quanto as outras opiniões que estão lá defendendo a alta literatura e tudo mais. Então, a gente recebe mesmo preconceito, olhos virados. Quando a gente dá um exemplo falando de Harry Potter, realmente a gente vê alguns olhares tortos para a gente, sim. Mas eu acredito muito que é como quebrar qualquer preconceito. Se a gente mostrar o lado bom, a gente continuar a seguir firme, mostrando que a literatura pode sim incluir todo mundo, uma hora vai quebrar essa barreira. Eu acredito muito nisso. Tá. Porque a diferença para mim, na verdade, é a quantidade de venda. Entendi. Ô, Laila, e assim, você falou do Harry Potter e tal, o Crepúsculo. Você não acha que a gente precisa de uma maior visibilidade para a literatura brasileira de entretenimento, para a gente ter uma, né, tratar assim, até na academia, né? Olha, temos no Brasil gente que escreve sobre isso, sei lá, o André Bianco, me lembro, por exemplo. E que a gente pode também, né, mostrar para as pessoas, os alunos, etc. e tal. Eu estou lendo agora, eu comecei ontem a ler, chama o livro Porém Bruxa, da Carol Kiovato. E eu tô chocada, assim, porque quando a gente começa a ler um livro sem muita expectativa e de repente ele é muito bacana, eu tô nessa, eu tô maravilhada, eu tô no 5º capítulo ainda, assim. E é um livro de bruxas. É uma ficção urbana e tá uma delícia ler a fluidez que ela escreve, sabe? A narrativa muito boa. E eu fui dar uma olhada, ela tá com pouquíssimas avaliações no Kindle, sabe? Na Amazon, tá com pouquíssimas avaliações. E eu fico perguntando, gente, cadê o pessoal lendo, sabe? É um livro de bruxaria, sabe? Tipo assim, não tô comparando com Harry Potter, não é isso. Você tá falando que é um livro de bruxa escrito por uma brasileira. Eu só vou ligar aqui na tomada, pode continuar falando, que meu computador está... Tudo bem. Mas eu estou ouvindo, pode falar. Então, é impressionante, porque é um livro muito, assim, lógico que eu não posso falar do livro completo ainda, porque eu estou no 5º capítulo, é muito pouco ainda. Mas eu estou adorando, e não sei, eu estou andando um pouco afastada das notícias literárias, porque eu não consigo acompanhar mais igual eu acompanhava antes por causa do Otto, né? Mas eu acho que esse livro merecia ter o maior reconhecimento. E isso é um exemplo que eu estou dando. Eu me lembro que, assim, né, quando você fazia, né, acho que a oficina, a Bibiana também fazia, não fazia? A Irka Barrios. Isso. Também, Isso. que A minha também turma foi também. área, que também passou por isso, né? E ela publicou um livro, que é, né, lá um livro... O Lauren é terror, eu ainda não li, e eu confesso que eu provavelmente eu não vou ler, porque eu sou muito medrosa, eu morro de medo de terror, eu não leio terror de jeito nenhum. E ela quis justamente fazer as pessoas sentirem medo, né? Isso que o objetivo dela era esse. Era esse. Mas eu fico brincando com ela. Eu acho que a gente tem que, né, valorizar de alguma maneira a produção nacional, uma vez que a gente está no Brasil, escrevemos em português e tal. Eu, no começo do Sobre Livros, eu tive muitos problemas a respeito de resenhar livros de brasileiros, porque, assim, quando a gente faz, igual eu estava falando, nas nossas resenhas a gente fala tanto dos pontos positivos quanto dos negativos. Então, quando você fala de um autor internacional,
ele não está ali para rebater, não tem um fandom, né? Vários fãs para ele te defender. Agora, já aconteceu de casos de autores nacionais, quando eu resenho, não só a pessoa vir reclamar, mas também ali a base de fãs dele. Então, é um momento bem desagradável. Então, eu passei alguns anos, confesso, continuava lendo, mas eu não divulgava resenha para poder me preservar. Porque a gente às vezes tem que escolher entre ser feliz e estar certo, né? O Gustavo Chexter, que também faz resenha, ele também conversou com a gente, falou a mesma coisa. Não falou de fãs, mas falou de autores que entravam. É terrível. Das situações terríveis, assim. Então, mas agora eu tô voltando a postar mais, porque eu continuei lendo e tenho descoberto muitas coisas bacanas. Quando eu descubro, principalmente da literatura de entretenimento, porque da alta literatura, a gente... Tiago Germano, a Júlia Dantas, aí eu posso ficar falando milhões de que merecem todo o meu aplauso. Mas, principalmente quando eu encontro de literatura de entretenimento mesmo, eu quero ovacionar, eu quero apoiar, porque mesmo que às vezes eu não escreva, porque igual eu falei, a prioridade sempre vai ser o leitor. Então eu vou, se tiver que criticar, eu vou criticar. Mas dar palco para esses escritores que estão arrasando aí, e vamos dizer assim, é isso, né, gente? Para mim não tem diferença. Para mim, tudo é de literatura e... Enfim. Vamos... Uma pergunta assim, você escrevia resenha e aí você passou a fazer resenha em vídeo também, além das dicas de escrita. Mas pensando em resenha, qual a diferença básica que você acha, né? Eu vou escrever uma resenha ou vou fazer uma resenha em vídeo? Qual que é a diferença básica? Linguagem, formato? Porque no vídeo você conta com a expressão facial. Então, a diferença basicamente é essa, porque a questão de conteúdo, você vai passar mais ou menos a mesma coisa, né? Eu normalmente sigo o roteiro assim, um cumprimento para os leitores, né? Olá, leitores, fala um pouquinho sobre o próprio livro, se ele faz parte de uma série, se é um livro único, fala um pouquinho do escritor, porque às vezes a vida dele explica um pouco o que é o livro, né? Então dá um embasamento importante para poder... o leitor primeiro, o espectador, né? Para falar da obra, é isso, né? Isso. E aí eu falo, depende, assim, se eu vou começar com a crítica negativa ou com a positiva, depende muito do peso que elas têm. Porque se o livro vamos dizer assim, eu achei ele fraco, eu começo com as negativas e termino com a positiva. E até para poder ficar mais palatável para quem está lendo, né? E aí, na escrita, eu tenho que escrever as piadas, porque eu gosto de escrever com as coisas com bom humor, assim, explicando as coisas tudo tranquilamente. E no vídeo eu já conto com as minhas expressões faciais, então eu consigo fazer mais piadinhas, vamos dizer assim, com mais naturalidade. Entendi. Eu vi que você é bastante animada sempre. Agora, na entrevista também, né? Você está sempre... acho que precisamos, nesse período de pandemia, precisamos de gente assim para... E o engraçado, já aconteceu comigo que eu vou muitas bienais do livro Rio e São Paulo. Acho que tem uma pergunta nesse sentido, né? Você vai muito à Bienal e você vai para quê na Bienal? Como é que é? Principalmente da Bienal do Rio, a de São Paulo é mais fraca do que a Bienal do Rio. A Bienal do Rio tem muitos eventos direto com editor e direto com autor. Então você vai isso te dá um know-how muito grande. Apresentando o canal, é isso? O site? Faço entrevistas e realmente conhecer o que está sendo publicado. As palestras são interessantíssimas, assim. Eu já teve vezes de ficar no Bienal uns 10 dias e eu emagrecer 3 quilos. Porque de passar de um evento para o outro, sabe? É muita correria e tudo mais. Então, nas bienais já aconteceu eu estar com a camisa do Sobre Livros, né? E aí a pessoa perguntava, você é a Laila? Eu sou. Porque não consegue reconhecer, às vezes, o jeito que eu me porto diariamente com o que eu escrevo, né? Parece que são duas pessoas diferentes.
Tá, e aí, Laila, você acha que tem uma pergunta aqui sobre isso, talvez tenha a ver. Isso faz parte da coisa boa de ser booktuber, de ser esse reconhecimento, assim? Como é que é? Eu não vou mentir, é uma delícia. É uma delícia, assim, você conseguir falar com o público e ele te dar um retorno. Tá, Né? Eu acho que é esse o grande objetivo, é que você conseguir dialogar. Mas a gente tem que tomar cuidado para saber qual que é as prioridades. Porque se o seu objetivo, por exemplo, é ter um canal grande para ser reconhecido e coisa e tal, você pode falar qualquer porcaria e que você vai ter os seguidores. entendi. Então, enfim, é você estabelecer o que você quer com o canal. Tá, e os booktubers interagem entre si? Por exemplo, na Bienal você conversa com outros booktubers, vocês mantêm, enfim. Sim, Mesmo fora da Bienal, como é que é é? um clube do bolinha mesmo, assim, tem realmente os grupinhos, mas o que eu acho mais legal nos booktubers é que eles são muito mais abertos a receber outros booktubers do que, por exemplo, em blogueiros só. Tá, Eu me senti muito mais bem-vinda nos youtubers do que nos blogs só escritos. tá, Tem encontros de booktubers na Feira de Porto Alegre. Nas bienais também são marcadas várias. Bem aberto. Tanto eu fiquei impressionada assim, o poder de eles nos receber quando eu mudei para Porto Alegre. Porque em Belo Horizonte, que eu morava em Belo Horizonte, eu já conhecia todo mundo me conhecia e tudo mais. Quando eu fui para Porto Alegre, eu pensei, bom, agora eu tô sozinha. E os booktubers de Porto Alegre me abraçaram de um jeito, assim, eu fui tão bem acolhida. E eu falo assim, gente, eu amo gaúcho, assim. Todo mundo me recebeu tão bem. Foi impressionante, assim. Você conhece um e aí ele vai te apresentando os outros e tudo mais, sabe? É bem, bem acessível. tá. E aí, assim, tem uma pergunta que eu acho interessante aqui. Duas, várias, mas enfim. A primeira, você escreve um roteiro para os seus vídeos? Acho que essa é essencial antes da outra. Você escreve um roteiro para o vídeo, assim, você falou, eu tenho mais ou menos uma ideia, eu faço isso primeiro e tal, mas você escreve um roteiro? Eu não faço, eu pessoalmente não faço, mas eu indico que façam. Principalmente a Porque primeira vez e tal. porque no caso, eu escrevi resenha escrita, né? Por 7 anos antes de começar a gravar vídeo. Então, quando eu sento para escrever uma resenha, eu já sei a ordenação que eu tenho que escrever, né? Tá, O que é necessário para ter numa resenha. E isso acabou passando para o vídeo também. Então, eu consigo sentar na frente da câmera e lembrar o que realmente eu preciso falar. Mas nos primeiros vídeos que eu ficava mais nervosa, eu fazia os roteiros, porque é muito fácil esquecer as coisas, muito fácil. tá. Entendi. E assim, a partir do momento que ler se torna uma obrigação, né, um trabalho, não fica cansativo, não fica chato? Fica terrível, é pesado. Por isso que eu falo que você precisa dar prioridade para ler o que você gosta de ler. É transformar o trabalho em diversão. Porque foi 2011, não, 2011, 2012, eu tive o que eles chamam de ressaca literária, que eu Hum. não conseguia ler nenhum livro. Assim, eu passei quase um ano inteiro sem conseguir ler nada. 2011? Isso. Foi no meu Tá, primeiro ano da faculdade de História, eu não conseguia ler. tá. Porque eu tinha. A gente ainda mantinha as parcerias com as editoras. Então eu tinha, assim, 10 livros e chegando mais livros, e eu precisando ler e eu não conseguia. Aí a gente decidiu botar um pé no freio e cancelamos as parcerias, afastamos de tudo e eu fui voltando gradativamente a gostar de ler. Porque foi isso que aconteceu. Eu cheguei num staff assim, um estresse que eu não gostava de ler mais, assim.
Eu acho que isso também é comum para quem entra no mestrado em escrita, vindo de outra área, para quem entra na graduação, né? Que a gente tem uma sobrecarga de material, de informação, né? Sim. E dá, né, um choque É, aí no é. início. Tem que transformar esse trabalho em algo prazeroso, por isso que eu falo, dá foco. Lógico que você precisa explorar outros gêneros e tudo mais, não, né, não pode ficar só numa caixinha, até mesmo para você se desenvolver. Mas dá prioridade para aquilo que te dá prazer, porque dá muito trabalho, é muito cansativo, então pelo menos seja divertido. Tá, então vamos lá. Tá aberto para outras coisas, como você disse, até para, né, expandir aí, mas, né, priorizar o que você gosta. Acho que perceber o que você gosta. Às vezes, até estando aberto para outras coisas, você vai descobrir que gosta de outras coisas, enfim. Mas Sim, pensar, né, que tem que trabalhar com o que gosta, basicamente, né? Escrever é, o que gosta também, né? Porque às vezes a gente tem uma pressão para escrever um certo tipo de literatura que é sim, mais aceito, e aí, né, no caso, assim, tem as duas coisas, né? Tem um certo tipo de literatura que é mais aceito na academia e tem um certo tipo de literatura que é mais aceito pelas editoras, pelo mercado, né? A própria sim. questão conto, romance, enfim, tem muita coisa aí. Mas, Laila, uma coisa que me veio, por que você fez história e não letras? Porque isso até agora mudou um pouco, mas eu gostava muito do embasamento histórico que tinha nos livros que eu lia. Tá, Sabe? Eu queria escrever é, é, livros mais encorpados com a parte histórica mesmo. tá. Então, e letras, eu via muito o professor de português. Vinha na minha cabeça, sabe? Aham, Então, eu fiz a história para isso, para poder escrever livros com contexto histórico. tá. E só que provavelmente eu vou fazer uma graduação em letras agora, Entendi. muito provavelmente, porque até mesmo para poder dar aulas mesmo, eu vou precisar dessa graduação. Então, eu tenho pensado que assim que o Otto for para a escolinha, eu vou fazer uma terceira graduação. Não, acho que quanto mais melhor. Que eu também comecei artes cênicas, depois fiz jornalismo, enfim. Sim. Que Mas a eu. ideia foi essa, foi só escrever livros com um vazamento histórico mais forte, porque pelo menos eu acho terrível quando a gente vai ler um livro e tem aqueles erros históricos esdrúxulos mesmo, aquilo é terrível. Hoje, acho que hoje em dia tem uma tentativa fora da literatura de mudar a história, enfim, hoje em dia está tudo É, complicado. Mas que eu ia te falar? Você falou aí do Alexandre, falou aí do Thiago Germano, juro que foram todos colegas seus aí. Você falou do choque de informação também da faculdade, mais do aporte lá do Norman Friedman. O quanto que esse ambiente, eu sempre penso sobre isso, sempre penso em escrita criativa como um ambiente, sobretudo, que vai estimular aí a criação, mas o quanto esse ambiente te ajudou para, enfim, primeiro para encontrar um grupo que, né, de repente você falou assim, eu quero escrever, mas ninguém dá bola para isso. E aí tem um lugar que se dá bola para isso, né, que se dá bola para sim. literatura. Acho que hoje você tem isso no YouTube, no site, mas ali você tinha pessoas que também estavam interessadas, que, né, que iam se ler. O quanto isso é importante para você, assim? Olha, eu tive uma sorte imensa, porque eu entrei, a minha turma do mestrado, vamos falar assim, somos 11. E até hoje a gente conversa todos os dias no WhatsApp, assim. Tá. A convivência com essa turma a nossa turma 2015 foi impressionante, assim, porque a gente tem desde a Yuli Gerbasi, Uhum. que é cinema, né? O Tiago Germano, que escreve muitas crônicas, então, assim, o Igor Bernard escreve ficção científica, então a gente tem um pouquinho de tudo, então foi muito enriquecedor. E a turma de 30 anos da oficina do Assis Brasil, Uhum. que a gente publica até hoje. Então, assim, costume da oficina publicar um livro de contos todo Uhum. ano. Mas falando que eu vou pegar E, o livro aqui. e no caso, a gente está publicando todos os anos.
Então, desde 2016, né, a gente esse ano a gente vai publicar o 5º livro. Eu tenho, acho que um deles aqui. Isso, esse é o primeiro. Mas eu tenho outros aqui, eu tenho mais alguns. O último eu não fui do lançamento, mas eu tenho... Então, assim, esse aí é o primeiro, né? O primeiro, esse foi lançado em 2016. Olha a propaganda aqui. É o Onisciente Contemporâneo. E a gente vai publicar outro esse ano, comemorando os 5 anos da turma. E o que eu acho mais legal dessas publicações é que, assim, segundo vocês me falaram, o dinheiro arrecadado com o primeiro financia o segundo, financia o terceiro. O Onisciente Contemporâneo, a gente pagou para publicar ele. Ele esgotou. Aí, com o dinheiro da venda dele, a gente publicou uma segunda remessa do Onisciente Contemporâneo. Juntamos mais dinheiro, publicamos no segundo ano. Então, assim, a gente tá... Vou me gabar aí da minha turma. A gente tá um sucesso aí, estamos best-seller. Não, eu acho que isso é incentivo para as pessoas, né, na escrita procurarem ali, né, se unirem, parceria, conversarem. Agora, né, nessa época de pandemia, quem acabou de entrar é mais complicado, porque não está convivendo presencialmente. Isso. Acho que, né? Então, o dinheiro arrecadado no livro anterior é que paga o próximo. Então, assim, a gente está 5 anos publicando e sem colocar a mão no bolso. E vendendo bem, vendendo para o país inteiro, porque a gente ainda manda via correio e tudo mais. Tá. Então, tá. E o último nosso que a gente publicou, que foi o... Não culpe o narrador, não. É o Tudo Soma Zero, que é sobre distopias, né? São várias distopias. Ele tá gratuito no site da editora, então dá para você baixar o e-book e conhecer. No site da Bestiário, é isso? Oi? É Bestiário Editora? Qual que foi a editora? É Bestiário, sobre o Soma Zero da Clés. Tá. A Clés. Tá. E aí, já encaminhando mais para o final, eu vou fazer umas perguntas aqui que eu não fiz. Eu fui cortando as repetidas, o que a gente já falou sobre, mas assim, você vai gravar um vídeo. Quais são os primeiros aspectos do texto que você leva em conta? Para mim, tanto escrever quanto falar, né, quando gravar um vídeo de uma resenha, é uma coisa pessoal. Você conecta com o seu leitor, com quem está te assistindo, pela sua opinião. Né? Então, assim, eu não gosto de engessar a estrutura, não. Tá. Eu tenho os pontos que eu gosto de clarificar, mas para mim, a minha prioridade é passar para o leitor o que eu senti. Né? A minha percepção pessoal mesmo. As suas impressões. Isso. Porque a sinopse todo mundo tem acesso pela editora. Entendeu? Então, quem que tá te escutando, quem tá te lendo, o objetivo dele é saber a sua opinião, é se conectar com você. Tá. E isso, à medida que você vai postando, que você vai divulgando, mais pessoas que gostam daquilo que você gosta também, porque aí ela vai se identificando, vai continuando, vai te dando a credibilidade. Ela vai... se a Laila falou que esse livro é bacana, eu posso ler porque ela tem um gosto mais parecido com o meu. Ô Laila, mas assim, uma coisa que eu sempre trabalho com os alunos, eu acho que você faz também ali pelos seus vídeos, é assim, eu falo que eu gosto, né? Mas eu procuro dizer o porquê eu gosto, não é isso? Isso. Acho que isso é essencial, né? Sim, a gente... Vazar essa opinião, né? porque você virar e falar assim, não, esse livro é ruim, não diz nada. Não fala nada. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Tá, mas por que ele é maravilhoso? Por que é isso? Descendo aí. Explicar. Os personagens foram bem estruturados, você teve uma boa construção do personagem, eu consegui escutar a voz do personagem, o autor acertou ou não lá no foco narrativo, né? Ele não ficou pipocando, gente, eu odeio quando pipoca entre os personagens. A ambientação foi bem desenvolvida, né? E você dá exemplo, né? E tal, dessa ambientação, por exemplo, eu percebo isso nos seus vídeos. E aí, assim, às vezes, no meio do vídeo você tem uma ideia,
eu não tinha pensado nisso, mas, né, igual eu Aí, agora, me veio, por que você fez história? Você tem algumas coisas assim que você fala de repente? Como é que é? tem, algumas vezes dá certo, outras não. Aí você corta. Aí a sorte é que dá para cortar. Uma vez eu estava gravando a resenha da série de. Gente, eu sou péssima com títulos, assim, para me lembrar, título e nome, eu sou terrível, assim. A série, é uma trilogia, quer ver? Tá aqui. Aniquilação. Eu fui gravar vídeo dessa série, é uma ficção científica que tem o filme dele, a adaptação dele com a... Não vou lembrar o nome dela também. Na Netflix. Muita gente não gostou dessa adaptação Chama do Aniquilação livro. também, a adaptação? Oi? Chama Aniquilação a adaptação? Sim. Tá. É uma trilogia, chama Comando Sul. E no meio que é uma ficção científica que tem raízes filosóficas, assim, a gente dá para dar uma viajada boa, assim. E eu tô falando ali, falando, de repente veio aqueles booms assim, e eu dou aquela viajada. Quando eu fui assistir o vídeo, eu tive que gravar de novo. Nem para editar deu, nem para... Nem para editar deu, porque ficou muito confuso, porque foi dando aquelas ideias, porque aqueles livros que a gente consegue puxar muita coisa, assim. Então, a gente às vezes, e no vídeo a gente pode dar uma extrapolada, mas tem que ficar Mas não fugir racional. tanto do roteiro que você pensou e tal, né? Essa coisa toda. Tá, e aí, assim, quando... Eu tenho umas perguntas, tem duas perguntas aqui que se unem, que é a questão do assunto, assim. Você coloca a crítica acima do assunto, do livro, do tema do livro. Se é um livro que trata, é que você vai acabar tratando mais talvez de uma literatura de entretenimento, mas se é o mesmo sendo literatura de entretenimento, se é autora mulher, se é minoria, você coloca isso acima da crítica, você leva isso em conta, como é que é? Eu gosto de pontuar tudo um pouco. Tá. Eu não sou o tipo de pessoa que fica parada no mesmo ponto muito tempo, porque eu gosto de vídeos curtos. Eu gosto de textos curtos. Então, uma resenha nada mais é do que você indicar ou não um livro, né? Então, sim, eu gosto de falar, de pontuar, esse livro foi escrito por tal pessoa, nesse momento faz parte disso. Sim, eu gosto de pontuar, mas eu não sou de me estender muito. Tá. Né? Em qualquer coisa, em qualquer ponto da resenha, eu só pontuo, eu não me estendo muito, não. Tá, entendi. Entendi. Bom, Laila, eu acho que eu consegui dar uma geral naquelas perguntas todas que eu te enviei, inclusive, né? Tinha muitas perguntas, acabei juntando algumas, editando. Mas queria te agradecer e queria te dizer, assim, por último, né, aquela pergunta de sempre de entrevista, assim, qual que é a dica final aí para quem vai gravar resenha em vídeo? Você tem alguma coisa que você acha que não falou? Como é que é? Eu acredito que o principal para quem quer divulgar, né, quer falar sobre literatura, seja você mesmo, assim. Eu sei que todo mundo fala esse tipo de coisa, mas o seu comprometimento tem que ser com a sua opinião e com o seu leitor. Tá. Né? Fale do que você gosta, foque no leitor que você quer dialogar e tudo mais, porque dá para se perder muito fácil, sabe? Dá para ampliar muito as coisas, dá para se perder muito fácil, dá para se vender muito fácil. Então, priorize você, né? Eu acredito que é isso. É meio bobo falar isso, mas eu acredito muito nisso. Tá. Não, acho que é importante, né, marcar essas coisas. Laila, queria te agradecer. Acho que foi super produtivo, super útil. E aí, se os alunos quiserem entrar em contato com você, tem ali, né? Tem o canal, tem tudo ali, né? Dá para... Todas as minhas redes sociais, normalmente @RibeiroLaila.
Tá. Laila com I. É bem fácil de me localizar. O sobrelivros.com.br. Canal Ribeiro Laila, Instagram Ribeiro Laila. E se quiser me mandar um e-mail, pode me mandar no silvaribeiroLaila@gmail.com. Tá. Laila, obrigado. Eu vou, né, encerrar aqui. E, enfim, obrigado mais uma vez. Tá? Não, eu queria agradecer o convite. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Estou aqui aberta para conversar. Talvez não responda tão rápido por causa do meu bebezinho. Lógico, né? Mas estamos aí. Fica à vontade para entrar em contato. E obrigada mesmo pela oportunidade. Eu amo falar sobre literatura, eu amo falar sobre esse meu trabalho. Então, muito obrigada. Tá. Obrigado.